Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para estarmos iniciando mais uma série de culto com propósito. E nesta série estaremos abrindo com o discípulo Pedro. Então quero convidar os irmãos para se colocar de pés. Nós estaremos iniciando com uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta noite, exaltando o nome do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos mais uma vez, Senhor, aqui na Tua presença, ó Deus, reunidos neste lugar onde o Senhor preparou para a igreja, o corpo de Cristo, estar reunidos, adorando, exaltando o Teu nome. Senhor amado, que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam ministradas na vida de cada um dos Teus filhos aqui presente, aqueles que estão assistindo pela live, aqueles que estão acompanhando pela live, cultuando a Ti, Senhor, através da live. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, e que este dia, esta noite, tudo que for realizado aqui, Senhor, venha, ó Deus, trazer, ó Deus, bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, conduz, Senhor, este culto sob a Tua vontade, sob a Tua direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar lendo um texto em Marcos, ou melhor, irmãos, em João capítulo de número 1, João Evangelho, João capítulo de número 1, versículo 40, 41 e 42. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo a Jesus. Ele chamou primeiro a seu irmão Pedro, a seu irmão Simão, que disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Somente até aqui. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite com esta palavra maravilhosa. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Aleluia, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero
de teu amor. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
Posso crer, posso crer no amanhã, porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Nós viemos, Senhor, nesta noite derramar, Senhor, os nossos corações diante de Ti. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós queremos sentir a Tua presença, Pai. Tira todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, Senhor. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida, Senhor, a Ti. Em fervente oração, vem o Teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar.
então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus. Aleluia, irmão. Amém, glória a Deus. Se alguém quiser ofertar, dizimar depois, a gasofilase está ali. Eu já vou passar a palavra para o pastor Joaquim. Aleluia, pode se assentar. E continue com seu coração aberto, atento, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos aqui para nos alimentar desta palavra maravilhosa. Hoje nós estaremos falando desse discípulo chamado Pedro, nesta série de discípulos de Jesus que estamos iniciando hoje, né? Então nós estaremos já dando início a este assunto. Nós já lemos o texto. Nós lemos o texto onde André, irmão de Pedro, ele foi encontrar o seu irmão. Mas nós vamos entender primeiro quem era Pedro, né? Quem era Pedro? E onde Pedro nasceu? Que região era Pedro? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele era de uma cidade chamada Betsaida. Era um povoado, na verdade, que ele era na região noroeste do Jordão, a alguns quilômetros não especificado de distância de Cafarnaum. Pedro nasceu nessa região e ele era filho de Jonas, ou algumas versões vai dizer filho de João, né? Filho de João, irmão de André. E ele morava em Cafarnaum, meus amados irmãos. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio de pesca. Ele tinha um negócio de pesca com uma sociedade com os pais de Tiago e João. Eles tinham essa sociedade lá em Cafarnaum, né? Essa cidade que ele veio, de Betsaida, parece um nome esquisito, mas era um povoado que em hebraico esse nome Betsaida significa casa de pesca. E quando ele veio de lá e morou em Cafarnaum, ele fez essa sociedade com os filhos de Zebedeu, e Zebedeu, que era pai de Tiago e João. Quem for falar sobre eles vai estar encontrando essa informação. E a Bíblia ainda diz que, a Bíblia dá a entender, na verdade, não tem um versículo específico, mas a Bíblia dá a entender que Pedro era casado. Por que, pastor? Pedro era casado? Porque Jesus orou e curou a sogra de Pedro. Lembra disso? A sogra de Pedro estava doente, Jesus orou e curou a sogra de Pedro. Então, Pedro era casado, e a gente não encontra na história de Pedro nenhuma informação sobre a família dele, assim, sobre os filhos, sobre a esposa, quem era, como chamava. A gente não encontra, mas a gente entende que ele era casado, né? Ele tinha família. Por isso a gente vai entender que apenas dizia que Jesus curou a sogra dele. Está lá em Mateus 8, 14, 15, né? E Pedro viajava com sua esposa. Está lá em Coríntios capítulo 9, versículo 5, quando Paulo fala que Pedro viajava com a sua esposa. Se ele viajava com a sua esposa, lógico, ele era casado. Então, ele tinha família. Nós não temos as informações assim maiores ou mais contundentes sobre a família de Pedro. Mas esse é o Pedro que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar mais alguma coisa sobre Pedro, né? Vamos falar mais alguma coisa sobre Pedro, para depois a gente estar aplicando o que Deus colocou em meu coração. O temperamento de Pedro. Pedro, ele era uma pessoa, era conhecido como o seu temperamento forte e impulsivo.
Ele não era uma pessoa calma. Quem é calmo aqui, irmãos? Quem é calmo aqui? Calminho, calminho, né? Fala que a minha esposa é calminha. Ela é calminha. Ela é calminha. Mas calminho, 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 ninguém é tão calminho assim, né? Tem hora que as coisas saem um pouco do controle, mas Deus, aquele que tem Jesus no coração, Jesus faz com que as tempestades se acalmem, não é verdade? Então diz que Pedro, ele tinha um temperamento impulsivo, era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo no mar. Ele era acostumado ao trabalho árduo no mar, dia a dia sob chuva e sol e calor, durante a lida. Então Pedro tinha esse costume, Pedro tinha essa vida, né? Tal como as ondas vai e vem, Pedro era um homem inconstante em vários assuntos. Então, quando a gente olha a história de Pedro, se você for ler a história de Pedro na totalidade, que nós vamos falar algumas coisas hoje, você vai ver que Pedro, ele tinha muitos altos e baixos, ele tinha muitas variações, muitas inconstâncias na sua vida diária, né? Então a gente vai aqui acompanhar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Aí a gente vai voltar um pouquinho aqui para a gente ver o que aconteceu com Pedro durante a sua vida, né? A sua vida. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a chamada dele. Jesus, quando chamou Pedro, isso é muito importante vocês guardar essas partes que eu estou falando, porque quando a gente for aplicar, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu preciso falar essa história para vocês entenderem depois por que o Senhor nos deu essa palavra, e nós estamos falando sobre discípulos de Jesus, né? A mudança do nome de Pedro, de Simão, na verdade, né? O nome original era Simão. Este era uma variação de Simeão. Quem era Simeão no Antigo Testamento? Um dos patriarcas, não é isso? Um dos patriarcas, Simeão, filho de Jacó, não é isso? Ele era Simeão, o nome dele quer dizer audição, ou aquele que ouve. Além de Simão Pedro, havia outro apóstolo chamado Simão, o Zelote. Já ouviram falar dele? O Zelote? Simão o Zelote? Então, nós não podemos confundir os Simãos. E aí Pedro teve o seu nome mudado. No primeiro contato, no primeiro encontro com Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 42, lá Pedro teve o nome alterado de Simão para Cefas. Lembra que a gente leu esse texto? Lembra que a gente leu esse texto de início? Teve o nome alterado para Cefas, que em aramaico quer dizer Pedro, e em grego quer dizer pedra pequena ou cascalho, né? Quer dizer pedra pequena ou cascalho. Vocês vão ajuntando esses quebra-cabeças aí que no final vai dar bom, irmãos. Amém? No final vai dar bom, vocês vão ver que vai dar bom. Ajunta esses quebra-cabeças aí, que a gente também teve um pouquinho de dificuldade para juntar tudo, mas começamos a juntar. Mas no final você vai ver que vai dar bom em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós entendermos o que Deus tem para nós nessa noite, né? E aí quando a gente vê isso, a gente vê que André, quando ele encontra Simão, ele leva até Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, no versículo 42 do capítulo 1, né? Você é Simão, filho de João. Lembra que eu falei que a variação é de Bíblia? Jonas e João. Aqui, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Então aqui Jesus muda o nome de Pedro. Jesus muda o nome de Pedro. Ah, pastor, mas por que Jesus muda o nome de Pedro? Jesus não explicou por que ele mudou o nome de Pedro. Jesus não explicou por que a alteração do nome. Mas essa mudança, presta atenção nisso, essa mudança tem um significado importante, talvez profético. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Lembra de Sara? O nome deles não era Abraão. O nome de Abraão era Abrão, né? Abrão. E o nome de Sara era Sarai. E Deus mudou o nome deles com um propósito. Não vou entrar no mérito da questão, senão a gente não consegue, tá? Mas é só para dizer que houve uma mudança com propósito. Deus muda o nome com propósito. Talvez profético a mudança do nome de Simão para Pedro, né? Uma vez que Pedro se tornaria mais tarde uma pedra viva na igreja de Cristo.
uma vez que Pedro, mais tarde, se tornaria uma pedra viva na igreja de Cristo. E Pedro, nada mais, nada menos do que uma coluna, do que um grande homem de Deus na igreja primitiva, né? Na igreja primitiva, Pedro desempenhou um papel muito importante, nós vamos ver ao longo do assunto que nós estamos falando, né? Então, se tornou uma pedra viva na igreja de Cristo. O caráter de Pedro foi transformado depois da sua conversão genuína. Passou de inconstante para uma rocha firme no Senhor. Então, houve uma transformação de homem inconstante para uma rocha firme no Senhor. Por isso, talvez a mudança tenha sido alguma coisa profética, um ato profético para o futuro da vida de Pedro. Então nós vamos continuar um pouquinho aqui, para os irmãos entender o que nós estamos falando aqui dentro desse contexto. Pedro encontra-se com Jesus algumas vezes, antes de tornar-se discípulo seu. É provável que ele e seu irmão André já tivesse ouvido a mensagem de João Batista, que apontava para o Messias. O testemunho de João foi suficiente para que os dois de seus discípulos seguissem a Jesus. Um deles é André, irmão de Pedro, e o outro seria provavelmente João, apóstolo amado. Esses dois discípulos, antes de serem discípulos de Jesus, não vou falar sobre eles, só para os irmãos entenderem esse contexto, tá? Antes de ser discípulos de Jesus, eles acompanhavam João Batista, e João testemunhou lá quando Jesus saiu das águas, os céus abriu e a voz bradou: esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, não é verdade? Esse é meu filho amado, então, em quem me comprazo. Então, a gente observa aqui, aí nós encontramos já Pedro já sendo um dos chamados para servir ao Senhor. Pedro conhece Jesus através do seu irmão André. André foi à procura de seu irmão, como nós falamos, para dizer que tinha achado Cristo, no versículo 41. Neste primeiro momento, Pedro teve um encontro pessoal com o Mestre, no qual teve seu nome mudado, como nós já falamos, né? Aí Jesus disse para ele assim: na ocasião, Jesus andava pela praia da Galileia, viu Simão Pedro e seu irmão André, e os chamou para serem pescadores de homem. Aqui acontece a chamada de Pedro. Pedro era um homem pescador, acostumado com o sol árduo, acostumado com o calor, acostumado com a chuva, com as ondas fortes do mar. Vai trabalhar com homens. Vai dar bom, irmãos? Vai ser meio complicado, não vai? Vai ser meio complicado. Mas no final vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Ele teve muitos problemas com isso, devido ao seu temperamento. Homem acostumado a uma vida difícil, mas agora nós encontramos Pedro sendo chamado por Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, nós encontramos esse chamado. Aí nós encontramos o Evangelho de Lucas, narrando um episódio da pesca maravilhosa. Nesta ocasião, Jesus usou o barco de Pedro. Como púlpito para ensinar. Jesus pediu o barco de Pedro, entrou no barco, afastou um pouco da praia e ensinava a multidão. Pedro acompanhando tudo isso, né? E a sequência, vocês conhecem a história da pesca maravilhosa, não é isso? Que Jesus manda Pedro ir a alto mar. Pedro disse para Jesus assim: já trabalhei a noite toda, já fiz o que tinha que fazer, eu já fiz a lição de casa, vamos dizer assim, né? Eu já fiz a lição de casa, mas sob a tua palavra, aleluia, eu lançarei a rede. Sob a tua palavra eu lançarei a rede, quer dizer, embaixo da tua ordem eu vou fazer aquilo que o Senhor está determinando. E foi algo maravilhoso, foi algo muito bom o que aconteceu, né? Depois depois mandou que Pedro fosse para o alto mar e trouxe muitos peixes. E aqui, meus amados irmãos, nós encontramos algo tão bom na vida de Pedro, que nós podemos aplicar já isso aqui, para que no futuro a gente não venha esquecer ao longo dessa ministração. Nós vemos algo aqui que me chama muita atenção.
a obediência de Pedro. Pedro poderia muito bem dizer para Jesus: imagina, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, não é verdade? Eu não vou fazer isso. Não tem quem me faça fazer esse tipo de coisa, porque eu já fiz a noite inteira. Estou cansado. Estou muito cansado. O que eu quero agora é um travesseiro. Não é verdade? O que eu quero agora é um banho e um travesseiro. Poderia dizer isso. Mas ele obedeceu a ordem do Senhor Jesus. Ele obedeceu a ordem, lançou a rede. O resultado foi positivo. Quero dizer, quando nós obedecemos o Senhor, todo resultado é positivo, momentâneo ou não, rápido ou não, mas o resultado é positivo, meus irmãos. Quem obedece a Cristo nunca tem resultados negativos, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Então, meus amados, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como Pedro viveu andando com Jesus. Pedro andando com Jesus, ele teve momentos altos e momentos baixos. Pedro andando com Jesus teve momentos em que ele estava dando palavras assim fortes, abençoadoras, e palavras negativas durante a caminhada dele com Jesus, né? Durante a caminhada dele com Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre pontos baixos, né? Sobre pontos baixos de Pedro. Os pontos baixos de Pedro, negativos que eu posso dizer, né? Pedro tentou dissuadir Jesus, repreendendo-o quando falou da sua morte e ressurreição. Jesus estava falando nesse contexto que ele morreria, que ele seria levado, ele ia subir a Jerusalém. Está em Marcos 8:32. Ele iria a Jerusalém e ele iria ser preso e ele seria julgado e seria morto. Quando Pedro ouviu isso, Pedro disse para Jesus: não, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso. Deixa esse negócio para lá, tira essa ideia. Com as minhas palavras, tira essa ideia. Você não precisa fazer isso. Jesus olha para Pedro e entende que não é Pedro que está falando. Ele entende que Pedro está sendo usado por Satanás. E aí Pedro toma uma repreensão. Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Então, essa é uma atitude negativa do ministério de Pedro, né? Outra coisa que aconteceu, Pedro considerou-se melhor que os seus discípulos. Melhor que os seus discípulos. Quando Jesus estava dizendo para os discípulos, né? Em Marcos capítulo 14, versículo 29, Jesus estava ensinando os seus discípulos, né? Que os discípulos o deixariam, que os discípulos estariam abandonando quando ele fosse preso, enfim. E Pedro disse: Senhor, eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. É a mesma coisa que eu disser: eu me considero melhor do que o Claudemir. Eu me considero melhor do que qualquer outra pessoa. Pedro estava dizendo isso. Ele, de uma certa forma, indiretamente, ele diz com essa frase, ele se considerava melhor do que os demais discípulos, porque só ele disse: eu nunca te deixarei, né? Eu nunca te deixarei. Outro ponto negativo de Pedro foi quando Jesus estava para ser preso, né? Jesus estava para ser preso. Pedro foi lá e cortou a orelha do oficial do rei. Cortou a orelha do Malco, o oficial do exército lá. Ele cortou a orelha dele, né? Lá em João capítulo 18, versículo 9 e 10. Jesus sendo preso, ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Jesus manda ele guardar a espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Irmãos, isso aqui é muito sério, mas Jesus repreendeu a Pedro com essa atitude. Outra parte negativa de Pedro é quando ele disse que não negaria Jesus, que ele morreria por Jesus. Jesus disse para ele assim: Pedro, esta noite você vai me negar. Antes que o galo canta, você me negará 3 vezes, né? Isso está lá em Mateus capítulo 26, 69, 75. Então Pedro teve momentos altos que nós vamos falar e momentos baixos.
Esses momentos aqui foram momentos negativos. Pedro andando com Jesus. Pedro andando com Jesus. Os irmãos guardem isso, viu, irmãos? Guardem isso, porque no final dessa ministração vocês vão entender aquilo que eu estou falando nessa noite, tá? Vocês vão entender o porquê o Senhor me levou a falar sobre esses assuntos. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os momentos altos de Pedro. Pedro teve momentos altos, teve momentos bem altos mesmo na sua vida. Um deles foi quando ele disse juntamente com os demais discípulos, lá em Marcos capítulo 10, versículo 28, Jesus falando, ensinando, ele disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos. O texto vai dizer: o que nós vamos ganhar? Jesus vai dizer para eles: nessa vida, 100 vezes mais. 100 vezes mais, mas o texto diz com perseguição. O texto diz assim, que vocês vão ganhar 100 vezes mais. Tranquilo, surfando nas ondas. Não, vocês ganharão 100 vezes mais com problemas, com dificuldades. A minha Bíblia tem essa tradução, né? Jesus disse isso para eles. Então, aí nós encontramos o quê? Pedro dizendo: nós deixamos tudo e te seguimos. Mas o Senhor não abandona. O Senhor disse para Pedro: vocês terão aquilo que vocês devem receber por ter deixado tudo para me seguir, né? Foi o único dos discípulos, né, que viu a glória do Senhor. Aonde, pastor? No Monte da Transfiguração. Jesus separou o trio: Pedro, Tiago e João. Esse trio estava sempre junto, irmão. Esse trio estava sempre junto, né? Vocês for ver aí, esse trio está sempre junto. E aí Jesus separa eles e leva para o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E Jesus chega lá, conversando com eles, Jesus se transfigura e lá aparece Moisés e Elias. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso? Aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem naquele momento. E Pedro de novo, irmãos. Por que não foi Tiago? Por que não foi João? Porque Pedro é aquele que tomava a frente, estava sempre ali. E Pedro de novo: Senhor, é tão bom estar aqui. Vamos fazer uma cabana para o Senhor, uma cabana para Moisés e uma cabana para Elias, uma tenda. Vamos fazer uma tenda para cada um. E de repente, quando eles estavam falando, acabou aquele momento e tudo voltou ao normal. Pedro viu a glória do Senhor Jesus. Pedro viu os céus abertos. Pedro viu Jesus em resplendor e glória, juntamente com aqueles que já estão no céu, Moisés e Elias, não é isso? Então Pedro teve esse privilégio que muitas vezes a gente não tem, né? Pedro encontrou o dinheiro do imposto na boca do peixe. Jesus veio para Cafarnaum, e quando chega em Cafarnaum, Jesus pergunta, nesse contexto, Jesus pergunta, os cobradores de imposto questionaram a Pedro: o seu mestre não paga imposto? O seu mestre não paga imposto? E aí Pedro foi falar para Jesus, Jesus antecipa e fala assim: Pedro, eles cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro disse: dos estranhos. Ele falou: então logo os filhos estão isentos. Logo os filhos estão isentos. Mas, para que não haja escândalo, vai ao rio. Oh glória! Vai ao rio. E chega lá, você lança um anzol na água. O primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele. Lá vai ter um estáter. Você vai pegar, vai pagar o seu imposto e o meu. Oh, aleluia. E Pedro fez isso. Pedro viveu isso, irmãos. Isso é coisa linda. Pedro viveu isso. Ele viveu esse momento de glória, viveu esse momento de felicidade, acontecendo isso na vida dele, né? Outra coisa que me chama a atenção, um dos pontos altos de Pedro, né? Um dos pontos altos da vida de Pedro, é quando Jesus estava dizendo, quando Jesus estava contando para eles: esse aqui eu vou deixar para o fim, esse aqui eu vou deixar para o fim, que eu vou pedir para colocar na tela para vocês verem, tá? Outra coisa que me chama a atenção é que quando Pedro chorou amargamente, reconhecendo que pecou, Pedro chorou amargamente, reconhecendo que pecou. Ele traiu Jesus, mas a atitude dele não foi esconder. A atitude dele foi correr e chorar amargamente e dizer: eu errei, traí o meu mestre, Isso, irmãos, não é qualquer um que faz não, viu? Vocês estão entendendo esse momento aqui? Ah, pastor, mas esse momento ele chorou, como que é um momento de glória? Mas ele reconheceu. É um momento de reconhecimento, é um momento de quebrantamento, um momento de entrega, um momento onde a pessoa se derrama diante da presença do Senhor.
E aqui ele se derramou diante de Deus, diante da presença do Senhor, e foi alcançado. No final nós vamos observar isso, né? E aí nós encontramos também aqui que Pedro confessou amar. Não, esse aqui também esse aqui eu vou falar já. Pedro confessou amar a Jesus 3 vezes. Esse aqui, irmãos, é quando Jesus já havia ressuscitado. Vou deixar ele para o final. Vou voltar aqui. Mateus capítulo 16, versículo 16, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 16. Esse aqui foi um dos pontos culminantes da vida de Pedro também. Foi um dos pontos maravilhosos da vida de Pedro. Pedro estava em um cenário difícil. Eu não vou falar sobre isso agora, porque ele estava na região da Galiléia dos gentios. E essa região é algo muito difícil de falar assim em poucas palavras. É algo precisa de muita informação para os irmãos entender o que aconteceu aqui. E aí Jesus pergunta para Pedro: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles dizem, pergunta para os discípulos, aí eles dizem, um diz os profetas, outro diz Jeremias, outro diz Elias, outro diz um dos profetas. Aí Jesus vira e diga para eles assim: e vocês? E vocês? O que dizeis que eu sou? Pedro antecipa de novo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que declaração maravilhosa, irmãos. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Foi o próprio Deus que te revelou isso, Pedro. Então ele teve essa revelação maravilhosa, maravilhosa da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Da parte do Senhor Jesus. Outra coisa que me chama a atenção é quando Jesus estava dizendo, lá em João capítulo 6, versículo 68, é o último versículo do contexto. Jesus estava dizendo que ele era o pão da vida, e que quem quisesse ser salvo tinha que comer a sua carne, tinha que comer o pão, tinha que comer ele, tinha que comer a sua carne. E aí todo mundo entendeu que tinham que ser canibais para ser salvo, que Jesus estava ensinando um canibalismo, não é verdade? E aí o texto diz que começaram os discípulos a deixar Jesus, os discípulos começaram a sair um por um, toda aquela multidão que seguia Jesus começou a sair escandalizado daquilo que estava acontecendo. E aí nós observamos que Jesus é interceptado naquele momento pelos discípulos e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo que a multidão está saindo com essa mensagem dura essa palavra? O Senhor não está percebendo? Jesus olha para eles e diz assim: vocês querem ir com eles? Querem acompanhá-los? Podem ir. Pedro novamente toma a palavra: Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna, para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Irmãos, são pontos positivos da vida de Pedro. Pedro foi muito abençoado quando isso aconteceu na vida dele, né? Mas ele ainda não havia se convertido. Pastor, não. Pedro ainda não tinha se convertido, meus amados. Pedro ainda não tinha se convertido, infelizmente, né? E aí a gente observa o momento em que Pedro realmente se converte ao Senhor. No momento em que Pedro realmente se converte ao Senhor, nós encontramos aqui, nesse texto que eu vou falar agora, em João capítulo 21, 15 a 17. João capítulo 1, 15 a 17. Ou melhor, João capítulo 1 mesmo. Aqui. Não, João capítulo 21, 15 a 17. João capítulo 21, 15 a 17. Eles estavam pescando de novo. Jesus já havia ressuscitado. Jesus tinha sido crucificado e agora tinha sido ressuscitado. E eles pescando de novo. Voltou a velha prática. Vamos pescar. Começou a pescar de novo. E quando eles estavam voltando para a praia, o texto diz que quando eles desceram na praia, Jesus já estava lá, com peixes assado na brasa. Coisa boa, né, irmão? Jesus já estava lá com peixes assado na brasa. E eles começaram aquela comunhão. Comunhão é bom, né, irmãos? Comunhão é bom, né? E eles começaram aquela comunhão. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Jesus olha para Pedro de novo e fala: Pedro, tu me amas? Tu me ama como esses aí me amam?
Pedro já ficou meio, sim, Senhor, tu sabes. E aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro não aguentou. Pedro se derramou diante do Senhor. Ficou triste, aborrecido, mas se derramou diante do Senhor. Porque ele reconheceu que sem Jesus, ele não podia fazer nada. E quando ele dizia sim, Senhor, o Senhor dizia para ele, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, nesse momento, ele se converteu de verdade. Pedro olhou lá para trás, lá no palácio onde ele esteve. Lá no palácio quando ele esteve, Jesus sendo condenado, e alguém disse para ele, você parece com ele. Não conheço, não sei quem ele é. Aí Jesus fala, Pedro, tu me ama? Ele lembrou disso. E aí ele lembra da segunda vez que alguém disse para ele, você é um deles. Teu jeito de falar, teu jeito de andar é igual. Não conheço, não sei de quem vocês estão falando. Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas? E a terceira vez, Pedro começou a praguejar. Pedro começou a não só dizer coisas que não conhecia, mas ele começou a dizer palavras mais fortes. E aí Jesus faz a terceira pergunta, tu me amas de verdade? E aí ele começa a chorar novamente e reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. Nesse momento, Pedro se converte. E Jesus ainda fica 40 dias com seus discípulos, após a ressurreição. Jesus ressuscitou e 40 dias depois, Jesus estava lá, em Atos capítulo 1, no Monte das Oliveiras. E de repente ele começou a subir. Mas antes, lá em Lucas escreveu um texto que me fugiu a referência agora, dizendo, ficai em Jerusalém até que o do alto seja revestido de poder. E Jesus foi assunto aos céus. E quando ele foi recebido no céu, eles foram para Jerusalém. Lembra disso? 40 dias depois. E aí eles foram para Jerusalém, diz que eles chegaram e subiram ao cenáculo. Nesse cenáculo estava cerca de 120 pessoas, orando, adorando ao Senhor. E de repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa, e desceram sobre eles o Espírito Santo que o Senhor havia prometido. Sabe aquele Pedro que agora ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi renovado. Aquele Pedro que tinha um temperamento impulsivo, tinha um temperamento difícil, ele agora se levanta. Quando alguém diz, esse povo está bêbado, esse povo está cheio de mosto, ele diz, como estaríamos cheios de mosto, bêbados a essa hora do dia, 9 horas da manhã, a hora nona, ou melhor, a terceira hora da manhã. E ele toma a palavra e ele começa a pregar. Oh, irmãos, o Pedro que negou a Jesus, o Pedro que falou tanta coisa, e agora ele começa a pregar. No final da sua pregação, quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, tem muita coisa de Pedro aqui, mas eu vou fazer uma aplicação porque a hora já foi. O que eu quero dizer com isso é que podemos ser um Pedro
Podemos ser um Pedro. Podemos ter as características de Pedro. Entende isso, irmãos? Podemos ter as características de Pedro. Mas não importa a sua origem. Se você é de uma região nobre ou de uma região menos favorecida. Não importa quem você é. Não importa o que você fez, não importa o que você passou. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhecia o temperamento de Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhece o coração de cada um de nós hoje, que podemos ser um discípulo como Pedro, com as características de Pedro, mas que podemos ser transformados como Pedro foi. Podemos ser transformados como Pedro foi. Jesus não está procurando pessoas da alta sociedade. É claro, qualquer um que vier, Jesus abraça. Mas Jesus quer pessoas compromissadas, pessoas comprometidas, pessoas que abram o coração para servir ao Senhor. Pedro teve muita dificuldade. Pedro teve muitos problemas. Pedro era igual a mim, igual a você, meu irmão. Temos problemas, temos lutas. Levantamos de manhã, às vezes com dor. Às vezes durante o dia estamos com dor. Às vezes estamos com dificuldade para pagar uma conta, para pagar um negócio. Às vezes temos muitas dificuldades. Às vezes nós temos as mesmas características de Pedro. Mas Deus te conhece. Deus te conhece. Às vezes você fala assim, pastor, eu moro numa região muito menos favorecida. Irmão, Deus não está preocupado com isso. Deus quer você para ser usado nas mãos dEle. Não sei se os irmãos entendem isso. Deus realmente não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com a sua origem, se tem uma formação acadêmica ou não. Deus não quer saber se você tem uma formação acadêmica ou não. Eu sou formado nisso, naquilo, aquilo outro. Deus não está preocupado com isso. Deus quer você como pessoa comprometida com a palavra. Deus quer você como discípulo chamado para ser usado nas mãos dele. Deus chama Pedro. Pedro não era um homem de uma cultura elevada. A Bíblia diz que Pedro era indouto, ele era uma pessoa de um conhecimento pequeno. Mas o que Deus fez na vida de Pedro? Pastor, então é assim. Calma, irmão, nós vamos chegar lá. Entenda o que eu vou dizer aqui. Então, Deus não está preocupado com isso. Se Deus não está preocupado com a formação acadêmica, porque quando Ele chama, Ele mesmo se responsabiliza, em te dar tudo, em te dar condições para se preparar, condições para te capacitar. Ele quando chama, Ele chama e não vira as costas, Ele chama e acompanha, Ele dá o treinamento. Entende isso, irmãos? O Espírito Santo anda lado a lado com você, Ele te dá o treinamento. Deus quando chama, não é como pessoas às vezes que te convidam para fazer alguma coisa e no meio do caminho, vira as costas para você. Não, Deus te chama e te acompanha. Você está em alta, Deus está com você. Você está em baixa, Deus está com você. Você sobe na roda gigante, a roda gigante está lá em cima, Deus está com você. Ela está lá embaixo, Deus está com você. Você está do lado, Deus está com você. Você está do outro lado, Deus está com você, meu irmão. Deus não vai te abandonar, Deus vai cuidar de você. Tenha certeza disso. Então Deus não está preocupado com isso. Deus está querendo pessoas comprometidas. Ele mesmo se responsabiliza, se encarrega de te dar tudo. Quando Ele chama, se necessário, Ele muda o nome. Quando Ele chama, se necessário, Ele muda o nome. Transforma personalidade, muda caráter. Quando Ele chama, irmãos, se necessário, Ele muda o nome. Se não, não precisa mudar. Por que Ele mudou o nome de Pedro? Possivelmente, eu já expliquei, né? Possivelmente seja isso. E agora Pedro foi um pilar na igreja primitiva. Pedro foi um pilar na igreja primitiva. Pedro foi um homem de referência na igreja primitiva. E nós precisamos olhar isso com olhos espirituais e seguir os passos de um homem que seguiu os passos de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Entende isso? Então, quando o Senhor chama, Ele mesmo dá a condição e Ele mesmo se responsabiliza. E quando Ele chama, se necessário, Ele muda o nome, muda a personalidade, muda caráter, enfim, Ele faz o que for necessário. Ele faz o que for necessário.
Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? O que aconteceu com Jacó? Deus mudou o nome dele, né? Deus mudou o nome dele. Quando mudou o nome dele, ele se tornou pai de uma nação. Qual é a nação, pastor? Israel. Não é isso? Lá quando ele lutou com Deus, com o anjo, a Bíblia diz que no final da luta ele falou: seu nome será mudado porque você lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu. Deus deixou, né, irmão? Ele foi persistente. É isso que o texto nos ensina. Ele foi persistente, ele lutou até o fim, até as suas últimas forças, ele lutou para ser vencedor. E o Senhor mudou o nome dele e abençoou a vida dele. E ele foi pai de uma grande nação, a nação que nós vemos hoje como uma potência, porque Deus é fiel nas suas promessas. Se necessário, ele muda o nome, transforma caráter. O caráter de Jacó não era um dos melhores. Não era um dos melhores. Deus mudou. Na verdade, a personalidade dele não era das melhores. Deus mudou. Por que Deus não muda as nossas personalidades? Ele muda, irmãos, é só a gente permitir. Ele muda sim, muda o caráter, muda tudo. Se a gente abrir mão das nossas vontades, dos nossos cuidados, dos nossos caprichos e deixar Deus trabalhar, Ele faz o que for necessário para mudar a nossa personalidade. Ele ensina fazendo. Ele ensina fazendo. Jesus ensinou fazendo. Foi ou não foi? Jesus não ensinou fazendo? Ele chamou Pedro, transformou, e ele ensinou fazendo. Pastor, como assim? Ele reunia a multidão e ensinava. Ele não mandava o Antônio ensinar, né? Ele reunia a multidão e ensinava. Quando chegava o cego, teve um que ele fez um lodo lá, né, irmãos? Já pensou, irmão? Como você se comportaria se você fosse lá para Jesus? Se você viesse o seu pastor para orar por você, ele cuspisse na terra e fizesse um lodo e passasse no seu olho, o que você ia fazer? Você ia falar: esse pastor está doido, esse pastor está pirado, né? Mas Jesus fez isso com um propósito. Fez o lodo, né? Fez o lodo, passou no olho e mandou ele levar no tanque de Siloé. Aquele tanque era o tanque da purificação. Vocês entendem isso? Tanque da purificação. Então tinha um propósito: ser purificado. E quando a gente vai ser purificado por Deus, não importa o meio que Ele vai usar, precisamos ser purificados em nome do Senhor Jesus. Já estamos quase finalizando, irmão. Já estamos quase finalizando, né? Então, quando ele ensina fazendo, ensinou curando, ensinou ressuscitando mortos, claro, quando ele ressuscita Lázaro, ressuscita a filha de Jairo, e por aí vai, né? Ele ressuscita muitas pessoas. Dentro desse contexto, ele ensina fazendo. Olha, vocês precisam fazer isso. Quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, ele era 100% homem, mas ele era Deus. Ele era Deus. Ele poderia chegar lá e falar: Lázaro, vem logo para fora. Não fica com... eu vou tirar essa pedra. Não, ele falou: agora vocês vão fazer a parte de vocês. Quando alguém abre a porta, ou a pedra, Jesus faz uma oração para mostrar que ele dependia de Deus. Ele faz uma oração dizendo: Pai, eu sei que sempre me ouves. Não é isso? Mas por causa deles. E aí ele chama. Então a gente entende que Jesus ensina fazendo. Ensina fazendo. Conclusão: você pode ser um Pedro, como eu já disse. Você pode ser um Pedro, cheio de altos e cheio de baixos. Você pode ser uma pessoa inconstante. Você pode ser uma pessoa que ora tem medo, ora tem dúvida, ora acredita, ora obedece, ora desobedece. Você pode ser um Pedro. Você pode ser um Pedro. Eu posso ser um Pedro. Os irmãos que estão vendo aí na live, você pode ser um Pedro. Você pode ser um Pedro. Pode viver isso que nós estamos falando aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo você tendo essas características, mesmo você tendo esses problemas, Jesus não vai te deixar fora. Jesus não vai te deixar fora. Jesus não vai te deixar de lado. Porque quando
as mulheres viram Jesus ressuscitado no túmulo, ele disse: vai, fala para os meus discípulos irem para Galileia. Se vocês for ler o texto lá, Jesus vai dizer assim: e fala para Pedro também. Porque Pedro achou que tinha acabado tudo no dia que ele negou Jesus. Irmãos, você pode achar que tudo se acabou na sua vida. Você pode achar que não existe mais possibilidade, não existe mais motivação, ou não existe mais nenhum propósito em você estar na obra, na casa do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não te deixa de fora. Deus não te abandona, Deus não esqueceu de você. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e você que está na live assistindo, você também está ouvindo essa palavra, vendo que o Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona. O Senhor não vai te deixar fora. Então o Senhor disse para levar Pedro. O que necessitamos, meus amados irmãos? O que necessitamos? É que ao encontrar Jesus, Pedro foi transformado. Ao ter um encontro com Jesus de verdade, ele foi transformado. O que nós precisamos deixar acontecer em nossa vida é que o Senhor nos transforme, é que o Senhor nos capacita. Não importa o que nós fizermos ao longo de toda a nossa vida, importante é que nós reconheçamos que o Senhor é maravilhoso e nos arrependemos de tudo aquilo que praticamos. Quando nós nos arrependemos, o Senhor Jesus nos perdoa. Diz que Pedro foi, chorou amargamente e se arrependeu. E quando ele ouviu Jesus dizer se ele o amava, ele não teve outra opção em não dizer: te amo sim, Senhor. Aí está. O Senhor continua te amando. O que você faz para Ele? O que nós fazemos para Ele? O que nós temos para oferecê-lo? Para oferecê-lo. Nós precisamos ser transformados de homens de naturezas rudes para pescadores de homens. Pessoas que têm condições de ouvir a voz do Espírito Santo. Pessoas que têm condições de ouvir a voz do Senhor e abrir o coração e se derramar diante da presença dEle e receber o perdão do Senhor. Amém, meus amados? Então Pedro é um exemplo, tanto em nossos pontos positivos, como em nossos pontos negativos. O que nós precisamos entender é que em nossos pontos negativos, o Senhor não compactua com eles. Vou repetir: os nossos pontos negativos, o Senhor não compactua com eles, mas nos nossos pontos positivos, através dos nossos pontos positivos, o Senhor nos torna capazes de chegar perto dEle e ser usado nas suas mãos. Foi isso que aconteceu com Pedro. A última coisa que Pedro fez foi se arrepender. E aí nós temos muitas coisas que aconteceu no ministério de Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo. Rapidinho, só para vocês terem uma... Não vou nem pegar aqui. Pedro, ele orou e curou Enéas em uma das viagens missionárias. Pedro orou por Dorcas e ela ressuscitou, lembra disso? Pedro, na porta formosa do templo, lembra disso? Dá uma esmola. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome do Senhor Jesus. Que é isso, irmãos? Presença de Deus. Isso foi após ele se converter, foi após ele ser cheio do Espírito Santo. E algo que marca muito mais é que as pessoas precisavam ser curadas, e Pedro não tinha como atender todo mundo, e aí colocava-se as pessoas e Pedro passava. Pedro passava,
E o sol pegava a sua sombra e ia curando as pessoas. O Senhor ia curando as pessoas através da sombra de Pedro. Através da sombra de Pedro, o Senhor ia curando as pessoas. Pastor, mas isso era Pedro. Isso pode ser você. Isso pode ser eu. Isso pode ser qualquer um que se renda aos pés do Senhor e se entrega ao Senhor de verdade. O Senhor pode fazer isso através da sua vida. Amém, meus amados? Espero que essa palavra tenha edificado você. Os irmãos que estão assistindo na live, espero que essa palavra tenha edificado o seu coração. Então nós vamos já encerrar. São 8 horas e 54 minutos. Nós estaremos encerrando. Os músicos já não estão aqui. Então nós vamos estar orando e encerrando esse culto para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando. E certamente estaremos aqui, como já foi dados os avisos para a semana toda. Os irmãos já estão a par dos avisos. Nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, temos ministrado a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos. Ó Pai amado, falamos sobre Pedro.